Olá, gente, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira EBD online ao vivo. Hoje nós estamos fazendo ao vivo, nós tivemos uma escola bíblica depois que não pudemos mais estar juntos no templo, no dia 22 de março, mas a aula foi gravada e a aula de hoje é ao vivo. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica da família online. E estamos aqui na Igreja do Novo Horizonte, na Igreja de Cristo do Novo Horizonte, transmitindo ao vivo. É um prazer estar com você nessa manhã, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, para juntos podermos estudar um pouco a respeito do que a palavra diz para nós nesses tempos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema Reinventando o Aprendizado da Palavra. Eu quero começar com um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, os versos 30 e 31. Nesse texto, onde encerra a narrativa de Lucas a respeito do início da igreja, Lucas termina o livro de Atos dos Apóstolos falando sobre a posição de Paulo, sobre como Paulo naqueles dias teve que ensinar a palavra de Deus, visto a sua condição ali durante aquele tempo. Atos capítulo 28, versos 30 e 31 diz assim: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Paulo estava preso, Paulo estava em prisão domiciliar, estava preso em uma casa em Roma, onde ficou durante 2 anos. Porém, Paulo, mesmo estando preso, ele não deixou de ensinar a palavra de Deus. Ele não se furtou ao papel dele de pregar o reino de Deus, de ensinar a palavra de Deus a todos aqueles que procuravam. Contexto muito semelhante àquele que nós estamos vivendo hoje, nesses dias em que nós estamos forçados por uma situação de pandemia, em distanciamento social, não podendo nos congregar, não podendo fazer aglomerações, não podendo nos reunir como igreja no templo, mas sendo igreja em casa e levando a palavra de Deus a todas as casas. As nossas casas têm sido atingidas pela propagação da palavra de Deus, que a nossa igreja, a Igreja de Cristo, através dos seus vários canais digitais, tem manifesto, tem feito essa propagação da palavra de Deus. Reinventando o aprendizado da palavra. Novos tempos exigem novas atitudes. Novas demandas exigem novas soluções. A plataforma EAD, que durante tanto tempo foi discriminada, hoje ela se tornou uma ferramenta poderosíssima para ser usada. Não apenas na questão do ensino, no ensino convencional, no ensino das escolas, das universidades, mas também para ser usadas por nós, cristãos, na propagação da palavra de Deus, em substituição às nossas aulas de escola dominical presenciais, pelo menos durante esse tempo. E eu ouso até dizer que daqui para frente, essa ferramenta vai ser uma ferramenta de uso cada vez mais amplo. Ainda que ela não substitua o presencial, o estar junto, o estar perto, ela vai ser uma ferramenta de muita valia, de muita utilização daqui para frente. Quando nós olhamos para a história da palavra de Deus, do ensino das Escrituras, nós vemos que o ensino das Escrituras passou por várias mudanças durante toda a narrativa bíblica, durante todo o período bíblico. O ensino das Escrituras começa em casa, quando os pais ensinavam seus filhos acerca de tudo aquilo que as Escrituras, acerca daquilo que havia de disponível das Escrituras, o Pentateuco. O ensino começava nas casas, com os pais ensinando a lei do Senhor,
ensinando os rituais, ensinando as práticas da fé judaica. E ela passa então a ser exercida depois do êxodo, depois da libertação, ela passa a ser exercida pelos líderes, por Moisés, por Josué, vindo depois o tempo dos juízes, vindo depois os profetas, que chegaram até mesmo a montar as suas escolas, as escolas de profetas. Então nós vemos que no Antigo Testamento o ensino das Escrituras também passou por mudanças, passou por transformações, passou por modificações, mas sempre mantendo a essência da palavra. Quando Jesus vem, quando Jesus nasce e inicia o seu ministério, ele também inaugura uma nova dinâmica do ensino. Jesus inaugura a dinâmica do ensino no monte, das parábolas e da autoridade. Quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 5, quando Jesus começa o Sermão do Monte, nós vemos em alguns momentos isso. Mateus capítulo 5, verso 1, você está ouvindo essa aula ao vivo, mas ela vai ficar gravada durante 24 horas, tanto no Instagram da ICNH Oficial, quanto no Instagram da ebf.icnh e também no Facebook do Pastor Agostinho, aí já sem limitação de tempo. Mas essas no Instagram, tanto da Igreja de Cristo quanto da EBF, vai ficar nos stories durante 24 horas e você pode assistir depois e acompanhar os textos bíblicos. Mateus capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram. Então ele passou a ensiná-los. Jesus sai da sinagoga, ele tira a exclusividade do ensino na sinagoga e o leva ao monte. Jesus começa a ensinar através de parábolas. Capítulo 6, Mateus 6, verso 19 e 20, ele diz: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus usa de linguagens, de coisas do dia a dia, para ensinar verdades do reino de Deus. São as parábolas. E ao final do Sermão do Monte, já no capítulo 7, verso 28 e 29, vem a constatação sobre o ensino de Jesus. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, Jesus inaugura uma nova dinâmica do ensino, a do monte, a das parábolas e a da autoridade. Jesus tira a exclusividade da sinagoga e depois, após o Ato dos Apóstolos, a igreja definitivamente sai das sinagogas, porque já não era mais um ambiente favorável aos cristãos, e ela vai para as casas, ela vai para as famílias, ela vai para a porta do templo. A dinâmica do ensino, ela muda para se adequar à demanda, para atingir quem precisa. A própria história da escola bíblica dominical nos mostra isso. A escola bíblica dominical nasceu para atender uma demanda. Lá em Gloucester, na Inglaterra, onde surgiu a escola bíblica dominical, já no século XVIII, havia uma demanda. As crianças trabalhavam nas fábricas 12 horas por dia e quando chegavam no domingo elas não tinham nenhuma atividade, elas não tinham o que fazer e ficavam perambulando. Muitas dessas crianças iam para a marginalidade, para a criminalidade, e então um homem teve a ideia de instituir uma escola que ensinasse princípios cristãos, princípios morais àquelas crianças, a ponto de 12 anos depois daquela escola ter sido implementada, não haver mais nenhum criminoso a ser julgado naquela cidade onde a escola foi então implantada, a escola bíblica dominical foi implantada. E agora nós vivemos tempos em que a dinâmica do ensino bíblico vai ter que mudar. Talvez não uma mudança permanente, porque nós cremos que um dia, em um determinado momento, não sabemos quando,
mas temos a esperança de que isso será breve. Tudo isso vai passar e nós poderemos voltar a estar juntos, poderemos voltar a congregar, poderemos voltar a nos reunir para ouvir a palavra de Deus, para sermos ensinados pela palavra de Deus, para podermos receber o alimento da parte do Senhor pela sua palavra. Porém, por conta dessa situação que nós vivemos, nós precisamos nos adequar, nós precisamos mudar a dinâmica do ensino bíblico, tanto da parte dos professores quanto da parte dos alunos. Todos nós teremos que enfrentar essa mudança. Eu quero levantar hoje, nessa manhã, 3 pontos sobre essa nova dinâmica de ensino e aprendizado, essa reinvenção que nós teremos que passar. A primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre tomar pé da situação. As mudanças drásticas na nossa vida, elas geram reações semelhantes às reações do luto. E a primeira reação que acontece em situações onde há mudanças drásticas é a negação. Isso não pode estar acontecendo. Muitas vezes nós vemos pessoas assumindo essa posição de negação, de dizer que isso é uma conspiração, ou dizer que isso é algo simples, que algo que não é algo tão grave como se fala, mas o fato é que nós estamos passando por uma situação que vai exigir mudanças drásticas na nossa vida. Mudanças drásticas na nossa rotina, mudanças drásticas na nossa forma de encararmos o mundo e mudanças também na nossa forma de cultuarmos, na nossa forma de continuar nos alimentando durante esse período de isolamento, de distanciamento social. Não é momento de negar a situação, não é momento de minimizar essa situação, mas é tempo de buscar soluções. Não é tempo também de se encher de palavras de autoajuda ou palavras motivacionais, mas é tempo sim de encher o nosso coração de esperança. Lamentações, Jeremias capítulo 3, verso 21, Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele diz então que a causa de nós, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu quero lembrar de uma outra situação, quando Neemias recebe a notícia da situação de Jerusalém, de como estava Jerusalém. Jeremias, num primeiro momento, ele chora por conta daquela notícia. Ele se entristece por conta daquela notícia. Mas logo depois ele ora. Ele ora ao Deus dos céus, ele ora ao Deus Todo-Poderoso. Ele inclina o seu coração ao Senhor naquele momento. E ele resolve então tomar pé da situação. Ele resolve ir a Jerusalém e ver com seus próprios olhos. Nós precisamos ver, precisamos saber como nós vamos nos comportar diante dessa situação em relação ao ensino, em relação ao aprendizado da palavra e em relação às demais coisas. Como nós vamos nos comportar, tudo isso depende da nossa postura. Ter medo, ficar apreensivo, chorar, são reações normais. Isso são coisas que fazem parte da nossa reação como seres humanos. Mas permita que o seu coração se encha de esperança nele. Permita que o seu coração se encha de esperança no Senhor Jesus. Neemias já sabia o que ele ia fazer. Ele já tinha no seu coração decidido aquilo que ele iria fazer. Mas mesmo assim, ele vai a Jerusalém para tomar pé da situação, para ver com seus próprios olhos e então anunciar àqueles que estavam com ele o que ele iria fazer. Decida no seu coração hoje entregar-se à palavra de Deus, seja no ensino ou seja no aprendizado. Você precisa
ao tomar pé dessa situação que nós estamos vivendo, não esmorecer, não entregar a sua alma ao desespero, não entregar a sua alma à paralisação, mas decidir-se, entregar o seu coração à palavra, ao ensino daqueles que estão debaixo da sua tutela, ao aprendizado da palavra, para que o seu coração se encha de esperança. Segunda coisa, tome uma atitude. Muitas pessoas se paralisam diante do novo. Ontem nós falávamos na live dos casais e uma pessoa falou que nós temos três possibilidades diante de uma situação difícil. A primeira é fugir, a segunda é paralisar e a terceira é encarar a situação. Muitas pessoas não fogem, mas muitas pessoas ficam paralisadas. Mas preste atenção numa coisa, muitas coisas só vão acontecer a partir do momento em que uma atitude é tomada. Lembre-se de uma coisa, Pedro só andou sobre as águas porque ele colocou o pé para fora do barco. Muitas pessoas se lembram apenas de que Pedro afundou. Mas quando nós lemos lá em Mateus capítulo 14, verso 29, Mateus diz que ele andou sobre as águas e ele foi até Jesus. Nós entendemos então que no momento em que ele já estava próximo de Jesus e que ele olha para o vento, ele olha para as ondas, ele permite que o medo entre no seu coração e ele começa então a afundar, mas o Senhor estende a mão e o traz. E eles voltam novamente andando sobre as águas até o barco. Pedro teve uma experiência sobrenatural, porque ele teve uma atitude. Nada vai acontecer se você ficar paralisado pelo medo. Tome uma atitude. Alunos, procurem seus líderes, seus professores e peçam indicação de estudos. Não fiquem parados. Utilizem desse tempo que vocês estão tendo a mais para estudar a palavra de Deus. Muitas vezes nós desfocamos da palavra de Deus, muitas vezes nós buscamos o entretenimento. Não há problema nenhum em você distrair às vezes, distrair a sua cabeça, procurar entretenimento, mas não permita que o entretenimento se torne a primeira coisa na sua vida. Professores, comecem a fazer um plano de ação, gravem aulas para os seus alunos, compartilhem a palavra de Deus para os seus alunos. Use o que você tem, não aquilo que você queria ter. A palavra nos mostra vários exemplos de homens e mulheres que fizeram história, de homens e mulheres que fizeram a história do povo de Deus com aquilo que tinha na mão. Moisés era Moisés tinha uma vara, ele tinha um cajado em suas mãos e foi através daquilo dali que Deus realizou uma obra na vida de Moisés e na vida de todo o povo de Israel. Tome uma atitude, coloque o pé para fora do barco. Terceira e última coisa, seja intencional. Uma vida intencional se manifesta em escolhas que expressam o amor e o caráter de Deus em nós. Isso começa com a decisão de amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Mateus capítulo 22, do verso 37 ao verso 40 nos fala isso. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. A vida de Jesus, ela foi uma vida intencionalmente vivida para o cumprimento da missão. Quando nós vamos lá em Atos, capítulo 10, verso 38, nós vemos um resumo de como a vida de Jesus foi intencional. Atos capítulo 10, verso 38, Pedro está dizendo o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E eu quero frisar a parte B do versículo. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus era alguém intencional. Ele viveu intencionalmente a sua vida para a sua missão. Paulo também foi alguém intencional, porque Paulo foi capaz de ensinar, repreender
e exortar, mesmo à distância, através das suas cartas. Hoje nós estamos distanciados dos membros da igreja. Nós, pastores, professores, líderes, estamos distanciados socialmente das pessoas da igreja. Mas isso não impede que eu seja capaz de ensinar, de exortar, de encorajar e até mesmo de repreender à distância. Paulo fez isso através de cartas. E hoje nós temos redes sociais como essas que nós estamos utilizando nessa manhã para fazer isso. Quando nós lemos, eu gostaria de ler também com você 2 Coríntios capítulo 7, o verso 8, quando nós vemos o impacto que uma carta de Paulo, uma carta que, segundo os estudiosos, foi uma carta que se perdeu, que provavelmente ela está entre 1 e 2 Coríntios. Se essa carta tivesse sido encontrada, provavelmente teríamos 1, 2 e 3 Coríntios. Paulo diz o seguinte no capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, verso 8: porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Olha só o impacto que uma carta de Paulo produz na igreja. Uma carta em que há uma repreensão, uma carta em que há uma palavra dura, produz tristeza na igreja, mas uma tristeza que gerou arrependimento, que gerou mudança de atitude, que mudou a história daquela igreja. E Paulo fez isso através dessas cartas. Professor da escola bíblica dominical, seja intencional no seu pastoreio. Líderes de ministério, sejam intencionais no seu pastoreio. Ensine, exorte, encoraje e até mesmo discipline em amor, mesmo que à distância, mesmo por ligação, mesmo por videochamada, mesmo através de uma live nas redes sociais. Aluno, seja intencional no seu aprendizado. Submeta-se à palavra, viva os princípios da palavra, viva o caráter de Cristo, mesmo em distanciamento social. Viva uma vida intencional para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar nesse momento, encerrando esta aula, abençoando a sua vida e desejando que o Senhor nos faça frutíferos, mesmo nesse tempo difícil. Porque os frutos que nós iremos gerar durante esses dias serão colhidos em alegria, em celebração, quando nós estivermos juntos. Quando nós pudermos novamente nos reunir, nós vamos poder compartilhar o quanto nós fomos edificados, o quanto nós fomos abençoados, o quanto nós mantivemos a nossa firmeza, a firmeza da nossa fé, a firmeza dos nossos princípios, mesmo estando distanciados socialmente. Nos alegraremos uns com os outros, celebraremos uns com os outros esse tempo em que nós, mesmo distanciados, fomos edificados. Quero orar com você, quero ter uma palavra de oração e logo depois abençoar o seu domingo. Nós estaremos reunidos logo mais à noite na transmissão do nosso culto online. Curve a sua cabeça aí onde você está e ore conosco nessa manhã. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor Jesus. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre cada membro da Igreja de Cristo Novo Horizonte, esteja sobre cada cristão, Senhor Jesus, espalhado sobre a face da terra, que está tendo a oportunidade de ver e de ouvir essa palavra nessa manhã.
Que a mão poderosa do Senhor, ó Deus, nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor esteja, Senhor Jesus, acampando os seus anjos ao nosso redor, nos livrando de toda praga, nos livrando, Senhor Jesus, de toda enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, esteja conosco durante esses dias e principalmente fortaleça o nosso coração, ó Deus. Senhor Jesus, que nós sejamos ensinados, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus. Senhor Jesus, dá autoridade, dá, Senhor Jesus, estratégias, encha o coração dos professores, dos líderes, dos pastores, para que mesmo em distanciamento social, eles possam pastorear, eles possam ser intencionais no seu pastoreio, ó Deus. Que a mão poderosa do Senhor esteja, Senhor Jesus, conduzindo cada líder, cada pastor, cada líder de pequeno grupo, cada líder de ministério, cada professor de escola dominical, cada pastor, cada responsável por um grupo aqui desta igreja. Senhor, dê a eles autoridade, mesmo em distanciamento, mesmo através de uma tela de celular. Que a graça de Deus transborde, Senhor Jesus, que a graça de Deus se manifeste de uma forma poderosa. Tome, Senhor Jesus, a vida de cada aluno, a vida de cada integrante de pequeno grupo, a vida de cada integrante dos ministérios da nossa igreja, a vida de cada cristão, a vida de cada membro desta e de outras igrejas que estão nos ouvindo nesse momento. Senhor, que o Senhor incline o coração dessas pessoas para a palavra, ó Deus. Não permita, Senhor Jesus, que o entretenimento tome, Senhor Jesus, o tempo que seria dedicado à palavra, ó Deus. Muitas vezes nós nos seduzimos pelo entretenimento, pela fuga, Senhor Jesus, de certas situações, mas, Senhor Jesus, que nós possamos buscar na Sua palavra a esperança, que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança para esses dias difíceis, ó Deus. Assim como nós, como Jeremias orou, nós queremos orar também. Senhor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que o Senhor renove a nossa esperança, que o Senhor nos dê a Sua graça, o Seu poder e o seu amor, Senhor Jesus, transborde em nossos corações, ó Deus. Senhor, nós te amamos, nós te glorificamos nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã, declarar que chuvas de bênção, assim como nós tivemos uma chuva tão abençoada essa noite aqui em Goiânia, quero declarar que chuvas de bênção sejam derramadas sobre a sua vida hoje e sempre. E hoje às 19 horas nós estaremos juntos, ainda que separados, ainda que virtualmente, estaremos juntos cultuando o Senhor no nosso culto online. Que Deus abençoe a todos, um excelente domingo e um excelente início de semana na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Isso aí, moçada.